definição de anticoncepção, né? Onde a gente dá uma aula somente sobre os anticoncepcionais, que é exatamente a aula de hoje. Tá bom? Como os principais anticoncepcionais, a definição de anticoncepção, tá? Quais são os tipos de anticoncepcionais? Deixa eu pegar a minha. Quais são os tipos de anticoncepcionais, né? Os mecanismos de ação, tá? Dos anticoncepcionais, tanto os de mecanismo central quanto os de mecanismo periférico. Depois a gente vai tratar sobre os efeitos adversos, contraindicações, e aí outros usos clínicos, os principais aspectos, tá bom? Voltou aí, pessoal? Voltou, professora. Pessoal, ok, né? Me deem um feedback para eu saber quando eu estou falando com vocês, se caiu, alguma coisa, tá? Voltou. Então, no final da aula, vocês têm que alcançar esse objetivo, tá? Conhecer os principais tipos de contraceptivo, seus mecanismos farmacodinâmicos e também farmacocinéticos, tá bom? As reações adversas e os principais usos clínicos, tá? Vamos relembrar, então? A gente viu, né, na última aula como que se dá a regulação do eixo hipotálamo, hipófise e as gônadas, que era o ovário, tá? Vocês lembram onde tudo começava? Na estimulação do hipotálamo. O hipotálamo ele era estimulado a liberar GnRH, o hormônio liberador de gonadotropinas, que por sua vez, no caso, estimulava a adenopófise, né, a glândula pituitária da adenopófise, a liberação do FSH e do LH. Ambos iriam atuar dentro do ovário, contribuindo para a liberação dos estrógenos e da progesterona, que são hormônios que iriam atuar sobre o sistema reprodutor feminino e outros órgãos do corpo. A gente também viu na última aula a integração desses hormônios com as alterações fisiológicas que eles desenvolviam, tanto no ciclo uterino, né, no ciclo endometrial, que também pode ser chamado assim, como no ciclo ovariano. A gente viu os efeitos dos hormônios hipofisários e os hormônios ovarianos sobre diferentes fases desse ciclo, tá? Vamos, então, relembrar? A gente viu aqui, ó, que nos primeiros dias do ciclo, né, ocorre a liberação do FSH, acompanha comigo aqui, olha, pela liberação da hipófise, essa linha verde, ocorre a liberação do FSH pela hipófise, que vai agir onde? Nos ovários, certo? Estimulando o desenvolvimento dos óvulos, tá bom? Ao passo que os óvulos começam a mover e crescer, eles começam a produzir o estrógeno. Aí você observa aqui nessa linha amarela, você tem um aumento gradativo do estrógeno, justamente conforme conforme a gente vai tendo o desenvolvimento do óvulo, tá? E aí você tem, então, a produção do estrógeno aumentada, tá? E agindo onde? No endométrio, provocando a proliferação. Oi. Se a senhora puder falar um pouquinho mais próximo. A senhora está me ouvindo? Professora, Estou ouvindo.
Se a senhora puder falar um pouquinho mais Estou próximo ouvindo. da tela ou do microfone, eu lhe agradeço, porque tem hora que o áudio da senhora fica muito baixo, então não dá para ouvir direito o que a senhora está falando. Ok. Durante o processo que eu estava fazendo a revisão, teve alguma coisa que não ficou clara, que ficou baixo, vocês não entenderam? Dá para ouvir, mas tem hora que fica Hã? muito. Dá para ouvir, mas tem hora que fica muito baixo mesmo. Mas deu para ouvir o que a senhora falou. Ok. Então, vamos continuar aqui. Eu estava falando que ao passo que o folículo ele vai amadurecendo, né? O óvulo ele vai amadurecendo, você tem o desenvolvimento do óvulo, ele começa a produzir o estrógeno. E aí você tem um aumento gradativo do estrógeno que vai atuar no endométrio, provocando a proliferação endometrial, né? Preparando o tecido do útero para poder receber o concepto, né? E ali a gente viu também que próximo ao 14º dia, o que acontece nos hormônios hipofisários? A gente tem o pico do FSH, agora aqui, olha, o pico do FSH, e esse pico de FSH estimula o pico de LH pela hipófise, né? E o LH, esse pico de LH, ele estimula o processo de ovulação, tá? E também faz com que as células foliculares que restaram após a extrusão do óvulo, né, se transformem em uma segunda estrutura que é o corpo lúteo, tá bom? Esse corpo lúteo, ele vai ser o responsável por produzir a progesterona. Veja aqui que a gente tem um aumento dos níveis de progesterona, essa linha roxinha, né? Ele vai aumentar a produção de progesterona, e essa progesterona vai ser responsável por atuar no endométrio, certo? Mantendo a preparação que já foi iniciada pelo estrógeno, tá? Então, ela mantém essa qualidade endometrial, aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta as glândulas, aumenta a produção de secreção, aumenta a irrigação sanguínea, isso tudo preparando a condição para poder receber o concepto, tá? Se não ocorre o processo de nidação, né? Teve lá ovulação, mas não teve a fecundação, não teve o processo de nidação, então o organismo, você não vai ter ali a produção do corpo lúteo, você não vai ter a progesterona sustentada, naturalmente, então você vai ter uma queda da produção dessa progesterona. E o que a queda da produção da progesterona ocasiona? Uma descamação do endométrio, porque o organismo entende que não teve concepto, então concepto não há por que continuar espesso, e aí a gente tem o recomeço do ciclo, que é o processo de menstruação, tá? É importante, isso aqui tá bem claro na mente, para a gente poder entender agora como que a contracepção ela vai acontecer, tá? O que é a contracepção? Gente, é um método hormonal, tá certo? Ou não, com a finalidade de impedir a concepção. Quais são os tipos de contracepção, né? Pílulas contraceptivas do tipo orais, adesivo, cadê o negócio? Adesivo, implantes de dispositivos vaginais ou intrauterinos, espermicidas, ligação tubária, vasectomia, pós-coito, que são os conhecidos como pílulas do dia seguinte, né? E tem os antagonistas de progesterona. Todos esses 9 tipos são tipos de contracepção, tá? A contracepção hormonal, que é o que nós vamos falar nesse momento, ela se define pela utilização ou de uma progesterona ou progestágeno, ou a associação de uma progesterona com um estrógeno a fim de impedir a concepção, tá? E esse impedimento da concepção, ele vai acontecer diferente, através de diferentes mecanismos
e é isso que a gente vai estudar, começando aqui pelas progesteronas, tá? Esses aqui são os principais representantes da classe de progestágenos sintéticos, tá bom? Quem são? Desogestrel, levonorgestrel, gestodeno, norgestimato, tá bom? São progesteronas sintéticas. Elas são produzidas a partir da clivagem da progesterona pela 17-alfa-hidroxilase. E aí você tem, então, a produção dessas progesteronas sintéticas, tá? Bom, a origem das progestinas, ela é muito bem antiga. Tudo partiu da 19-nortesterona, tá bom? Foi a 19-nortesterona que deu origem aos anticoncepcionais à base de progesterona mais antigos. Primeiro a gente teve a norgesterona, em 1954, depois ela foi melhorada e deu origem ao levonorgestrel, em 1963. Quando foi em 1975, a gente teve o gestodeno e o dorgestrel, em 1977, o norgestimato. Essas testosteronas são testosteronas que apresentam uma atividade progestacional, que eu acabei de mostrar para vocês, né? Essa parte que o estrógeno gera ali no endométrio, preparando o ambiente para poder receber o concepto, certo? Mas também ela produz uma atividade androgênica muito relevante, que é a produção de acne e também de seborreia. Então, mulheres que fazem tratamento com anticoncepcionais à base de norgestimato, que são aqueles mais baratinhos e mais antigos, a maioria delas apresentam como reação adversa acne e seborreia. Os mais modernos não têm muito esse tipo de efeito. Vocês ainda estão tendo problema Vocês ainda estão tendo problema com volume ou está dando para acompanhar? Dá para acompanhar agora. Ok, então, vamos continuar. E aí, a gente tem também aqueles que são derivados da 17-alfa-hidroxiprogesterona. Quais são eles? Em 1954, foi inicialmente o caproato, né, de hidroxiprogesterona. Depois, a gente teve, em 1960, o acetato de formadinona. E, em 1961, o acetato de ciproterona, que é o mais comum hoje, tá? Ele tem atividade progestogênica, provocando tensão mamária, edema e aumento ponderal, tá? E aí a gente teve também o 17, derivado da 17-alfa-espironolactona, que em 1987 foi reconhecido como drospirenona, tá bom? Ele tem uma particularidade de inibir a aldosterona, e por isso ele tem uma atividade que os outros anticoncepcionais à base de progesterona não têm, que é justamente a atividade antimineralocorticoide, tá? Diurese e diminuição do edema. Deixa eu explicar da progesterona e estradiol, né? Não, perdão. Uma das ações do etinilestradiol, do estrógeno, é exatamente a ação que ele tem mineralocorticoide. O que é essa ação? O etinilestradiol, ele se liga aos seus receptores seletivos para estrógeno no fígado, e uma vez que ele ativa os seus receptores nesse tecido, ele estimula o fígado a produção do angiotensinogênio, angiotensina 1 e angiotensina 2. Quando essas substâncias atuam na glândula adrenal, ela produz a liberação de aldosterona. Estão acompanhando o raciocínio? Essa produção de aldosterona, ela aumenta a absorção de sódio e água pelos rins. E aí, quando você tem esse aumento da absorção de
sódio e água pelos rins, normalmente a gente vai ter o quê? Um aumento do volume plasmático, tá bom? Um aumento leve ou discreto da pressão arterial. A gente vai ter ganho de peso, que é exatamente pela retenção hídrica, e também tem a tensão mamária e outros sintomas relacionados à retenção hídrica, como, por exemplo, o edema, né? Só que aí, o que acontece? A drospirenona, que é uma progestina sintética, né? Ele tem uma propriedade de, quando se associado ao etililestradiol, ou isoladamente, ele inibe esse receptor, entende? E uma vez que ele inibe esse receptor, ele inibe a ação da aldosterona, e aí você termina tendo a diminuição da retenção de água e sódio, e, consequentemente, você tem uma redução desses efeitos aqui, tá certo? Exatamente por inibir a ação da aldosterona a nível dos seus receptores, entendeu? E ela também tem ação antiandrogênica, por bloquear os receptores de androgênio. Então, termina tendo uma melhora da acne, certo? E uma melhora também da seborreia, tá bom? Particularidades, né, da progestina sintética drospirenona, que é essa que eu mostrei para vocês, que ela tem uma ativação, uma atividade anti-mineralocorticoide, tá bom? Mas, então, como é que a progesterona, ela atua na função reprodutiva, né? Da seguinte forma, quando você tem um aumento da progesterona, a progesterona inibe o eixo hipotálamo, hipófise, inibindo a produção de LH. Se você tem a inibição da produção de LH, você vai ter uma inibição da ovulação. Isso aqui vocês vão decorar? Não, isso aqui não é decorado. Isso aqui é o raciocínio do que eu mostrei lá no início da aula, naquele gráfico que faz a integração entre os hormônios hipofisários, os hormônios liberados pelos ovários, ciclo endometrial e o ciclo ovariano. A gente viu que a ovulação, ela só acontece porque a gente tem um pico de LH, certo? E aí, quando você faz a administração de uma progesterona sintética, exógena, você aumenta os níveis endógenos da progesterona, né? Você aumenta os níveis de progesterona no sangue. Por feedback, você tem uma inibição do eixo hipotálamo-hipófise, você vai ter uma inibição da liberação de LH, consequentemente, você vai ter uma inibição da ovulação. E aí você tem a função de anticoncepção da progesterona, tá? Só que a progesterona, ela também atua em outras propriedades. Por exemplo, ela reduz o transporte ovular nas trompas. Você vai decorar isso? Não. Você vai lembrar que quando a gente estudou lá na última aula sobre os efeitos fisiológicos da progesterona, a gente viu que ela estava diretamente relacionada com o movimento dos cílios nas trompas, né? Então, se você está alterando essa concentração da progesterona, você também reduz o transporte ovular nas trompas. Além disso, você também tem uma alteração do endométrio. E aí, consequentemente, você tem uma dificuldade das condições para que ocorra a anidação. Além disso, ela também torna o muco cervical mais espesso, e aí evita a penetração dos espermatozoides. Então, você veja que a ação da progesterona na função reprodutiva, ela não se reduz apenas à inibição da ovulação, né? Porque você tem uma inibição do eixo, mas também pela redução do transporte do óvulo nas trompas, alteração do endométrio e também alteração na viscosidade do muco cervical, tá bom? Esses efeitos, gente, eles são alcançados em doses pequenas e doses maiores, dependendo do tipo de progesterona
progesterona. Por exemplo, o gestodeno é o que precisa de menor dose, 0,03. Não, 0,03 miligramas por dia para você poder ter uma dose capaz de produzir a contracepção, né? De inibir a ovulação. Enquanto a medroxprogesterona, ela alcança esse efeito de inibição da ovulação a partir de 10 miligramas por dia, tá bom? Então, a gente tem o menor e a gente tem o maior. Professora, Quais são os efeitos, né? Oi? só nesse slide anterior aí, Oi? a senhora está me ouvindo? Isso. Sim? Nessa lista dessas medicações aí, a senhora falou a menor dose e a maior dose. Que critério que eu devo levar em consideração para prescrever essa indicação? Então, vários critérios. Primeiro de tudo, custo, né? Que tipo de público que você vai estar atendendo? É um público do SUS? Você vai sempre dar origem ao mais comum e o mais barato, né? Que é o etinil estradiol e progesterona, é a associação dos dois, entendeu? Nem é só a progesterona. A gente vai ver que a progesterona, anticoncepcionais, a base só de progesterona, a gente vai ter as mini pílulas, mas para utilizar, para prescrever, você vai usar as de primeira geração, associado etinil estradiol e progesterona, concentrações baixas e mais barato, entendeu? Tipo Nordeste, Evanol, esses que são mais comuns. Quando você está tratando com um público melhor, esse público ele está mais preocupado se vai ter espinha, se vai engordar, se vai ficar inchada. E aí você vai lançar mão de drogas mais de última geração, entendeu? Drogas combinadas, drogas que são as trifásicas, aquelas que mimetizam mais as concentrações hormonais dentro do corpo. Eu vou mostrar para vocês essas trifásicas, tetrafásicas, monofásicas lá na frente, entendeu? Mas a escolha do que você vai lançar mão vai estar diretamente relacionado com o público que você está tratando, tá certo? Porque tem uns que são muito caros e uns que são muito baratos. A primeira escolha é a menor dose. Se não tiver efeito, você então vai mudando o anticoncepcional para maior dose, tá bom? Ok. Tudo bem? Sim, senhora. Eu acho que está com um delay, porque eu falo, aí eu fico esperando em silêncio, aí depois que alguém responde, eu tenho a impressão de que está com um delay. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá com delay, sim, professora. Estão ouvindo? Sim, senhora. Beleza, então, vamos lá. Efeitos adversos, né, da progesterona. Aumento do apetite, ganho ponderal, tá bom? Acne, retenção de líquido, flutuação do humor, depressão, diminuição na libido, desconforto na mama, alterações do metabolismo dos lipídios e carboidratos, ciclos menstruais irregulares, às vezes você tem sangramento de escape, que é um sangramento inesperado, e também a incidência aumentada de tromboembolia. São as reações adversas das progesteronas, tá bom? E quanto aos estrógenos? Bom, os principais representantes dos estrógenos sintéticos, a gente tem o mais comum, etinil estradiol e o mestranol, tá? O etinil estradiol, ele é produzido a partir do metabolismo do estrona e o mestranol a partir do metabolismo do estradiol, tá bom? Como que age, né? Como que o estrógeno, ele desencadeia a sua função
na contracepção, né? Na função reprodutiva. Bom, o estrógeno, ele vai, quando você faz a administração, você aumenta os níveis do estrógeno, ele vai inibir a liberação do FSH, né? Pelas glândulas pituitárias. Se ele vai inibir a liberação do FSH, então você vai ter uma interferência no crescimento folicular, né? Além disso, o estrógeno, ele potencializa a ação da progesterona em inibir o LH. Então, você também tem uma inibição da ovulação. Você mantém o padrão de sangramento cíclico, mas você tem a inibição da ovulação e a interferência no crescimento folicular, tá bom? Logo, a administração combinada do estradiol, né, do etiliestradiol e da progesterona, impede a ovulação e também o espessamento, né, do endométrio. Por quê? Porque você tem um efeito sinérgico para os efeitos tanto do estrógeno quanto da progesterona. Você tem um efeito sinérgico para a anticoncepção, porque você tem o estrógeno inibindo o FSH, interferindo no crescimento folicular, e você tem a progesterona inibindo a ovulação, inibindo as propriedades reológicas do muco cervical, né? E aí você tem o resultado disso interferindo no espessamento endometrial, tá bom? Então, ele vai cercando todos aqueles fatores que são importantes para que haja a reprodução, né? Além das ações mineralocorticoides, que o estrógeno também tem no metabolismo, né, provocando a retenção de sais e águas, porque ele atua lá nos receptores de etiliestradiol no fígado e aumenta a liberação de aldosterona, ele também tem o aumento do HDL, ligeira diminuição do LDL e colesterol total, né? Então, eles melhoram o perfil lipídico, antiaterogênicos, mas ele também aumenta triglicerídeos e glicemia, e por isso causa um fator de risco para pacientes que já têm Não, é uma questão de risco para pacientes que já têm diabetes, né? Também os estrógenos, ele tem a particularidade de aumentar os fatores de coagulação sanguínea, que é do tipo 5 e do tipo S, né? E isso aqui pode desestruturar a cascata de coagulação e também aumentar o surgimento de trombos, porque ele aumenta também a antitrombina, né? E é isso aí aumenta a possibilidade do desenvolvimento de trombose venosa profunda. Geralmente, doses acima de 50 miligramas aumentam em 28% o risco de trombose venosa profunda, tá bom? Doses menores afetam menos o metabolismo dos carboidratos lipídicos, tá? Quais são os efeitos adversos, né? Hipersensibilidade da mama, náuseas e vômito, cloasma, que são aquelas manchas mais escurecidas na face, né? Alteração de pigmentação da pele, o risco elevado de tromboembolia e também o edema, exatamente por causa da retenção de sal e água e cefaleias, tá bom? Quais são os tipos de anticoncepcionais orais, né? Ou quais são os tipos de anticoncepcionais? A gente tem os orais, os injetáveis, os transdérmicos e o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Vamos apresentar cada um desses, tá? Para vocês ficarem familiarizados com esses tipos de anticoncepcionais. Por exemplo, quais são os contraceptivos, quais são os anticoncepcionais orais? Nós temos 3 tipos de anticoncepcionais orais. Acompanhe aqui comigo. Nós temos os anticoncepcionais orais combinados, tá? Por que eles são combinados? Porque nesses a gente tem a associação do estrógeno e da progestina, da progesterona, tá? Quando se trata de anticoncepcionais orais combinados, eles podem ser
de 3 tipos. Quais são esses tipos? Esses tipos, né? Monofásicos, aqueles que apresentam apenas uma fase. Essa fase está diretamente relacionada com a distribuição da dose de estrógeno e progesterona ao longo do ciclo. Vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Tem os bifásicos, que são aqueles que possuem 2 fases. E ainda tem os trifásicos, tá bom? Todas as preparações monofásicas, bifásicas ou trifásicas, eles são adequadamente absorvidos e nas combinações, nenhum interfere no mecanismo de ação ou na farmacocinética do outro, entendeu? Nenhum atrapalha. Por exemplo, eu vou associar o estrógeno à progesterona. O estrógeno vai acelerar o metabolismo, a secreção da progesterona, ou a progesterona e estrógeno. Não. Nas combinações, nenhum fármaco tem a sua farmacocinética de forma significativamente alterada pelo outro, tá bom? E a gente tem também a terapia que a gente chama que não são as combinadas, são as terapia contínua, tá? Com progestina. Tem a administração concomitante com o estrógeno. Quem são essas? São as famosas mini-pílulas, tá bom? E a gente tem o outro tipo de contracepção, que também são os interceptivos, né? São os POIPOs. É a famosa pílula do dia seguinte, que eu também vou apresentar para vocês, tá? Então, nós temos o quê? 3 tipos combinados, mini-pílulas interceptivas, sendo que os combinados, eles se dividem em 3 fases, tá bom? Eu até acho que tem uma outra fase, que tem aqueles que são mais modernos ainda, eles são constituídos de 4 fases, que a gente chama de tetrafásica. Tem esse também, vou apresentar para vocês. Vamos lá. Como que age as pílulas? E professora? Combinados, né? Oi. Essas fases vão interferir em que mesmo Oi? na composição do fármaco? Essas fases vão interferir na composição do fármaco, porque a gente vai ter concentrações diferentes de etinilestradiol e de progesterona. Eles vão mudar ao longo. As pílulas combinadas, elas têm a mesma concentração, entendeu? Perdão, as combinadas não, as monofásicas. Elas têm a mesma concentração. Por exemplo, a mesma concentração que você tem de estrógeno, do etinilestradiol e da progesterona no dia 1, é a mesma concentração que você vai ter de etinilestradiol e progesterona ao longo de todos os dias do ciclo da pílula. Isso é o que caracteriza, isso é o que faz ela ser monofásica, tá bom? Entendi. Mas por que isso? Vocês vão perceber a diferença disso quando eu falar da monofásica e da trifásica, tá? Quanto mais semelhante o ciclo endógeno, menos reação você tem, entendeu? E o ciclo endógeno, ele não tem a concentração estável de estrógeno e progesterona no início ao final do ciclo. Você lembra como que era o gráfico que eu mostrei lá no começo? Você tinha um aumento gradativo do estrógeno ali, que ia sendo produzido conforme o óvulo ia sendo amadurecido, depois você tinha um pico, aí você começava a ter o aumento da progesterona sendo produzida pelo corpo luto, e depois você tinha uma queda. Não é um gráfico linear, entendeu? E a pílula combinada monofásica, ela não reproduz essa condição endógena, ela é um gráfico linear. A mesma concentração de estrógeno e progesterona no início da cartela é a mesma no final, tá bom? Quem são exemplos, né, de pílulas combinadas, de pílulas combinadas monofásicas, né? Ciproterona com etinilestradiol, por exemplo, diclínio é muito comum, né? Selene, Diane. Esses são os de primeira geração, né? De terceira geração, Primera, Femina.
Todos eles são à base de etilneoestradiol e desogestrel. Desogestrel, que é o quê? A progesterona, tá bom? Muda os nomes da progesterona, mas cada um tem uma composição. Deixa eu ver aqui um que tem uma dose um pouquinho maior. Etilneoestradiol, acetato de ciproterona, né? Todos primeira geração. Terceira geração já é a base de desogestrel, que é a progesterona, e continua o etilneoestradiol como progesterona. Qual a diferença de primeira e terceira geração, gente? Eles vão melhorando a estrutura do fármaco, né? Vão melhorando concentração, vão tentando manter a eficácia, diminuindo os efeitos adversos, e aí eles vão melhorando os fármacos e sempre lançando novos medicamentos. Por isso que a gente tem primeira, segunda, terceira, quarta geração, tá? Mais exemplos aqui de pílulas combinadas monofásicas de terceira geração, né? Só que agora a base de gestodeno com etilneoestradiol. Alestra, Tremiane, Tamisa, Ginera, Femiane, e assim vai. A criatividade. Segunda geração, ciclo 21, super comum, super barato, Neovlar, Micronor, Levonorgestrel com etilneoestradiol. Quem me perguntou naquela hora lá sobre a concentração daqueles, né? Qual escolher, que eu falei do público, né? O que você encontra mais disponível, inclusive na rede, são exatamente esses aqui, ó. Ciclo 21, Evanol, Microvlar, Nordeste, Neovlar. E são bem baratinhos. Quando não tem na rede, você encontra na farmácia R$ 5, 6, 10. Não sei se eu estou um pouco por fora dos preços, porque faz muito tempo que eu não uso. Mas são concentrações pequenas e são concentrações, são monofásicos, né? E de baixo custo, então termina tendo maior adesão, né? Pela paciente, tá? Ainda exemplos de pílulas combinadas monofásicas, só que de quarta geração. Uma base de drospirenona com etilneoestradiol, né? E o outro a base de clomardinona com etilneoestradiol. Se alguém tiver a curiosidade de pesquisar o preço, você pode comparar, por exemplo, quanto custa um Belara, né? Um Belara com um ciclo 21, né? Tem diferenças de preço. E aí vamos seguir, né? Lembre que eu falei para vocês daqueles progestágenos lá à base com ação antimineralocorticoide? Como você tinha as propriedades mineralocorticoides do etilneoestradiol, né? Que é o que causa lá aqueles efeitos relacionados com a retenção hídrica, lembra que eu falei que você tem um aumento do volume plasmático, você pode ter um aumento discreto da pressão arterial, você tem a retenção de líquido, aí tem ganho de peso, tem tensão mamária, que são aqueles efeitos produzidos pelo etilneoestradiol por se ligar nos seus receptores no fígado e estimular a produção de aldosterona. Então, lembra que eu falei para vocês que uma medida que eles usam para controlar esses efeitos é associar com uma progesterona com ação antimineralocorticoide, que quem que é? A drospirenona, entendeu? Então, você termina tendo nessas associações da drospirenona com etilneoestradiol a redução desses efeitos mineralocorticoide. Isso você vai encontrar em fármacos mais modernos, como esse, tá bom? E vamos seguir, então, para bifásica, tá bom? Qual que é a diferença entre a pílula combinada monofásica para bifásica? Bom, na bifásica, a gente tem duas fases.
Ou seja, a gente tem a combinação de estrógeno e progesterona, só que a concentração do estrógeno e da progesterona, ele vai variar 2 vezes ao longo do ciclo. Veja aqui, ó, na primeira semana é uma concentração. Na segunda e na terceira semana, são concentrações diferentes da concentração da primeira. Entende? A partir dos anticoncepcionais bifásicos, a paciente ela precisa tomar no dia certo, o comprimido certo. Por exemplo, aqui na monofásica. Na monofásica, a cartela vem com o dia da semana. Mas vamos supor que você tomou de segunda. E quando você foi tomar o de terça, ao invés de você tomar o de terça, você tirou o comprimido que estava escrito quinta. Não vai ter problema, entendeu? Não vai ter problema em termos de concentração, porque a concentração no comprimido de terça é igual no comprimido de quinta, que é igual nesse comprimido aqui, que é igual nesse comprimido aqui, entendeu? Isso não acontece a partir das pílulas combinadas bifásicas. Por quê? Porque aqui, ó, na primeira semana, a concentração de estrógeno e progesterona elas são constantes. Constante que eu digo assim, não é igual, tá? Eu tenho, por exemplo, 25 microgramas da progesterona e tenho 40 microgramas de estradiol e estradiol. Mas eu tenho essa concentração de progesterona e estradiol constante nessa semana. Entendeu? Se você toma esse comprimido ou esse, não tem problema. Mas se ao invés de você tomar este, você toma este, aí sim tem uma alteração de concentração, entendeu? Por quê? Porque nessa parte aqui, nas 2 últimas semanas, a gente vai ter 125 microgramas de progesterona e 30 microgramas de estradiol. Vocês perceberam que teve diferença? É essa diferença de concentração que caracteriza esse anticoncepcional como anticoncepcional bifásico, tá bom? Ó, é feita uma interrupção de 6 dias após a tomada da cartela para ocorrer a menstruação no 7º dia, para ocorrer a menstruação, e aí no 7º dia você inicia novamente a cartela, independente de ter menstruação, da menstruação ter descido ou não, certo? Pílulas combinadas trifásicas, qual que é a diferença? A concentração do estrógeno e da progesterona vai variar 3 vezes, tá? Veja que na monofásica não varia, na bifásica varia 2 vezes e na trifásica varia 3 vezes ao longo do ciclo, tá bom? Por isso que deve-se seguir a ordem exata dos comprimidos indicados na cartela. Primeiro você toma essa aqui, depois você toma essa aqui, e depois você toma esse aqui, entendeu? É feita uma interrupção de 7 dias após a tomada da cartela para ocorrer a menstruação. E no 8º dia inicia-se a nova cartela, independente da menstruação parar ou não, tá? Exemplos, triquilá, tá? Trinordiol, triginera, tá? São fármacos muito melhores e muito mais caros, tá bom? Olha aqui, olha, para vocês terem um resumo do que eu estou mostrando para vocês. Ó. A dose de progesterona varia 3 vezes durante o ciclo artificial e o estrógeno varia 1 vez durante o uso. Olha aqui, eu tenho a concentração de levonorgestrel, que é a progesterona, e tenho a concentração do estradiol, que é o etinil estradiol, tá? Do 5º ao 10º dia, o levonorgestrel, ele tem 50 miligramas e o etinil estradiol, 30 miligramas. Do 11º ao 15º dia, o levonorgestrel tem o seu aumento ó, de 50 para 75 microgramas. E o etinil estradiol também aumenta de 30 para 40 microgramas. Do 16º ao 25º, o levonorgestrel aumenta de 75 para 125 e o etinil estradiol de 40 para 30. Diminui, tá? Então, veja que
pílulas trifásicas, elas se assemelham ao ciclo muito mais do que as monofásicas, entendeu? E ainda tem também a tetrafásica, né? Que é a concentração de progestágeno Ops, desculpa, só um minutinho. Ok. Então, pessoal, na tetrafásica, que também é a combinação de estrógeno e progesterona, você tem a concentração do estrógeno variando 2 vezes durante o ciclo, enquanto a concentração de progesterona varia 4 vezes ao longo do ciclo, né? Quilaira é o representante de 4ª geração, né? Todos eles têm a mesma recomendação, deve-se seguir a ordem exata nas cartelas, tá? Não é feita uma interrupção, pois os últimos 2 comprimidos, esses aqui, ó, do 27º e 28º, eles são placebos. Ele não contém nem estrógeno, nem progesterona, só contém recipiente, tá? Nessa hora vai surgir a menstruação e aí você inicia uma nova cartela ao terminar a primeira, independente da menstruação parar ou não, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nessa parte dos anticoncepcionais orais, trifásico, monofásico, tetrafásico? E professora, então é mais Oi, recomendável recomendar para o paciente um trifásico, um tetrafásico, por exato. conta de parecer mais com o ciclo menstrual, é isso? Isso. Como se parece mais com o ciclo menstrual, você termina tendo menos efeitos e reações adversas. Só que isso vai depender muito do tipo de público que você está lidando, porque no final, no fritar dos ovos, qual o objetivo que a gente quer? O efeito anticoncepcional, tá? Todos eles têm. Independente se é de 1ª ou 4ª geração, independente se monofásico ou tetrafásico, entendeu? O monofásico, ele custa R$5. O tetrafásico, ele vai custar 50, 60, 70 reais. Imagine uma pessoa que não tem mal o que comer, ela vai ter 70 reais, 40, 50 reais para comprar um remédio que tem que usar mensalmente? Não, entendeu? Mas uma pessoa com poder aquisitivo maior, sim, ele vai ter, isso não vai ter problema. Então, depende muito com o público que você está lidando, tá certo? Para fazer essas prescrições. Mas os melhores são os de última geração, e quanto maior fase, melhor, entendeu? Entendi, Só que outra coisa também, tem pacientes que tomam esses remédios mais simples, tipo os monofásicos, e não tem tanta reação adversa. Tem o efeito anticoncepcional e não tem tanta reação adversa. Tá tudo certo, entendeu? Não precisa tomar o de tetra, né, o tetrafásico. Se você já tem o que você tá intencionado, né, que é o efeito de anticoncepção e baixa reação adversa, você está tendo isso no monofásico, está tudo bem, não tem problema, tá bom? Essa questão do tratamento do anticoncepcional, ela é muito parecida com o tratamento da antihipertensão, no sentido de que você vai muito tentativa e erro, sabe? Ver o que se adapta ao paciente, né? Tem protocolos de tratamento da pressão arterial que funciona para o paciente A, mas não funciona para o paciente B, porque o paciente B não abaixa a pressão, mesmo com a mesma dose do paciente A. O que você faz? Ajuste de dose, entende? Aqui, no uso do anticoncepcional, é a mesma coisa. Você começa com a menor dose, com o mais simples, com o mais barato, entende? E aí a paciente pode ter dor de cabeça, é muito característico, tem a dor de cabeça no mesmo dia, começou a ter ganho de peso, começou a ter alteração de humor, aí ela volta para o médico, faz essas reclamações. O que você vai fazer? Você vai alternar. Você vai mudando o anticoncepcional, vai mudando a dose, até você encontrar um que, opa,
Agora eu tenho os efeitos anticoncepcionais e eu já não estou tendo mais tanta dor de cabeça, nem sinto mais as dores de cabeça, não estou tendo ganho de peso, meu humor está legal, pronto. É aquele ali, ela se adapta com aquele ali, fica com aquele ali. Entendeu? É mais ou menos assim que funciona essa escolha do anticoncepcional. Né? Ok. E aí, quais são as formas, né? Oi. É uma dúvida que eu tô lá do início, quase, é porque estava dizendo que a progesterona ela pode causar acne, certo? Professora? Alô? Ixi, Maria. Pessoal? Oi. Oi, A professora, senhora tá está me ouvindo? ouvindo? Tinha uma aluna fazendo uma pergunta. Sou eu. Tinha um slide lá no início falando que a progesterona não podia causar acne, é isso? Pode falar. Porque eu vejo muitos relatos de pessoas que tomam anticoncepcional e falam que a acne delas reduziu. Isso tem a ver com a combinação entre os diferentes? Exatamente. Isso tem a ver com a combinação. E principalmente É porque não é só a acne, né? Se você dá um só associado, você precisa fazer as geralmente é a acne, é o ganho ponderal, né? Porque aí você tem também o etinil estradiol atuando nas glândulas, ressecando elas. Então, você faz a associação. Oi, pessoal. Oi, professora. Vocês Pode estão continuar. aí? Oi, professora. Vocês chegaram a ouvir sobre as formas disponíveis? Aqui não saiu nada, não. Tá bom, vou começar de novo. As formas disponíveis, gente, a gente tem algumas especiais. Por exemplo, é só o oral? Você só pode ter anticoncepcional? Não, tem outros anticoncepcionais, por exemplo, o anel vaginal, né? O anel vaginal, ele é um tipo de anticoncepcional combinado. Você tem lá o estradiol e a progestina, que é o etonogestrel, tá? Só que ele é na forma de um anel de silicone. O anel, ele é aplicado por 21 dias no canal vaginal, tá bom? E aí ele é retirado no 7º dia e depois coloca de novo. Vai ter o mesmo efeito do anticoncepcional oral, tá? Tem o anticoncepcional transdérmico. Geralmente, ele é colocado nessas regiões aqui do corpo, ó, onde tem um pouco mais de tecido muscular, ó. Quando você coloca esse anticoncepcional transdérmico, ele também é um anticoncepcional combinado, é o estradiol e uma progesterona, que é a norelgestromina, tá? Você coloca lá o adesivo, ele tem uma matriz que fica liberando continuamente os 2 hormônios de forma lenta, né? E aí o adesivo, ele é deixado por 3 semanas
Na quarta ele não é utilizado e depois você coloca novamente, tá? Mais ou menos assim que fica, ó. Vendo? Parece um band-aidzinho. E aí depende da mulher, da escolha, do poder aquisitivo, né? Efeitos farmacológicos, gente. Bom, a gente tem efeitos sobre o ovário, a gente tem efeitos sobre o útero, a gente tem efeitos sobre a mama, tá bom? Efeitos sobre o ovário, tá? O uso crônico de agentes associados, tanto do etilil estradiol associado, né, estrógeno e progesterona, ele deprime a função ovariana, tá bom? Ele deprime a função ovariana. O desenvolvimento folicular é mínimo e os corpos lúteos, os folículos maiores, o edema do estroma e outras características, normalmente observadas em mulheres que ovulam, estão ausentes, né? Os ovários tornam-se menores, por quê? Porque você passa muitos anos com o eixo ali não funcionando, né? Da devida forma, sendo bloqueado. Então, isso termina provocando essa depressão ovariana, tá bom? Quando a pessoa toma anticoncepcional por muito tempo, né, ela começa a apresentar essas características e agora ela quer ter filhos, ela para de tomar, tá? Depois de alguns meses, uns 3, 4 ciclos, ela já volta a apresentar as características normais. Isso acontece com todas as mulheres? Não, tem aquelas que engravidam no mês que suspende o anticoncepcional. E tem aquelas que levam mais tempos maiores, tá bom? A maioria volta a ter um padrão menstrual normal quando esses fármacos são suspensos, tá? Suspensos. 75% ovulam no primeiro ciclo e 97% no terceiro ciclo após o tratamento, tá bom? E os efeitos sobre o útero, né? Após o uso prolongado, o colo ele pode sofrer certo grau de hipertrofia, né? Alguns apresentam a formação de pólipos, né? O muco torna-se mais espesso, menos copioso, e os fármacos 17-nor, né, progestina, particularmente aqueles com menores quantidades de estrógeno, eles tendem a provocar atrofia glandular e, em geral, menos sangramento, tá bom? E o efeito sobre a mama? Um aumento de tamanho e também a administração de estrógenos e progestina tende a suprimir a lactação, tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a associação dos dois, ela suprime a lactação. Mas a mulher que engravida, ela tem medo, que ela está amamentando, ela tem medo de engravidar de novo, né? Porque durante a amamentação. Então, tem um anticoncepcional apropriado, só à base de progesterona, que não causa que não seca o leite, né? Que não suprime a lactação, que pode ser usado durante a amamentação, né? Quando as doses são pequenas, os efeitos sobre a amamentação não são observados. Mas, geralmente, quando a mulher está amamentando, a primeira escolha, em termos de anticoncepcionais, são as minipílulas, porque elas têm só progesterona na sua composição, tá bom? Os efeitos colesterais, né, gente? Colesteróis. Efeitos colaterais, né? Os efeitos dos anticoncepcionais, eles vão estar diretamente associados com os efeitos da progesterona e do estrogênio, que a gente já viu na última aula. Então, aumento do apetite, ganho de peso, alteração do humor, diminuição da libido, cansaço, fadiga. Alguns aqui dá o aumento da acne, aumento das mamas, aumento dos níveis de LH e colesterol, diminuição dos níveis de HDL, diabetogênico, alguns causam prurido, náuseas, vômito, hipersensibilidade mamária, cloasma, alterações capilares, acidente vascular cerebral,
leucorreia, miomas, retenção hídrica, tromboembolia, cefaleias. Gente, eu lembro que a primeira aula de anticoncepcional que eu tive na faculdade, eu cheguei desesperada em casa e falei para meu marido que eu não queria nunca mais tomar anticoncepcional na vida. Isso tem muitos anos, sabe? Eu acho que eu tomei, assim, 2 anos, foi até o dia da aula de anticoncepcional, e depois que eu tive contato com os efeitos colaterais, enfim, nunca mais eu quis tomar. Só que todas as mulheres vão ter todos esses efeitos? Não, gente, não vai ter esses efeitos. A maioria não tem, entendeu? Mas, como todo fármaco, tem as suas reações adversas e tem aquelas que são ocasionadas, tá bom? Vamos seguir aqui, então. Efeitos colaterais das pílulas combinadas, beleza. Uai, ainda nem falei das minipílulas, já falei aqui dos efeitos colaterais delas, né? Vou falar primeiro das minipílulas, né? Quais são, quem que são, né, essas minipílulas, né? Estava falando para vocês. As minipílulas são aquelas pílulas que contêm apenas a progesterona, tá bom? Elas devem ser tomadas sem pausa. E qual que é o mecanismo de ação dela? É o mecanismo da progesterona. Inibe a produção do LH pela elevação de progesterona na corrente sanguínea, né? E aí você tem a inibição na ovulação, você tem o comprometimento, não tem o espessamento do endométrio, e você também tem alteração nas propriedades biológicas do muco, dificultando, assim, a passagem dos espermatozoides, tá? Tem a contracepção? Tem, tá? Só que você não tem aquela particularidade do ressecamento do leite. Então, são indicadas preferencialmente para mulheres no período de amamentação, tá bom? Bom, quais são as outras ações das minipílulas, né? Quais são a ação dela não anticoncepcional? Ela diminui as doenças benignas das mamas, diminui a incidência de gravidez ectópica, diminui cólicas menstruais, diminui o sangramento menstrual, melhora a anemia, proteção também contra o câncer do endométrio. São outros usos clínicos, além da anticoncepção no contexto da amamentação, tá bom? Ainda sobre a anticoncepcional, o efeito dela sobre a anticoncepcional tem uma eficácia imediata, menos de 24 horas, tá bom? Não afeta a amamentação e tem um retorno imediato da fertilização após a interrupção, tem poucos efeitos colaterais, tá? Então, tá aumentando, a mãezinha tá aumentando, tem receio de engravidar. Teoricamente, durante a amamentação, os níveis aumentados de progesterona não deveria deixar engravidar, né? Porque um eixo lá deveria permanecer inibido. Só que esses níveis de progesterona podem cair, estimular o eixo, e a mulher pode ter uma surpresa de estar grávida novamente. Primeiro sinal de que ela está grávida quando ela está amamentando é que o bebê que está sendo amamentado, ele começa a rejeitar o leite, porque muda, né? Começa a rejeitar o leite, a mãe dá aquele estalo, será que não estou grávida? Vai ver, está grávida. Mas como que a amamenta não engravida, né? Então, sim, pode engravidar, porque você pode ter uma queda do hormônio, e aí você tem lá a desinibição do eixo, do FSH e do LH, que estavam inibidos, né? Você pode ter ali, pede a inibição, volta a produzir FSH e LH, e aí volta a ovular normalmente e pode engravidar. Então, para evitar que isso aconteça, a mulher, então, pode fazer o uso do anticoncepcional minipílula, que é só a base de progesterona, para poder manter os níveis aumentados de progesterona e manter a inibição lá do eixo, impedindo, então, a ovulação enquanto ela está amamentando. Tá bom, pessoal? Condições para uso contraceptivo só com progesterona, né? Mulheres com enxaquecas, mulheres com mais de 35 anos, tabagistas ou obesas,
Veja, ó, mulheres com mais de 35 anos, tabagistas, obesas, isso aqui é fator de risco o quê? Para doenças cardiovasculares. E quando você toma o estrógeno, o anticoncepcional combinado, estrógeno e progesterona, você viu que dentre as reações adversas tem os episódios tromboembólicos, tem alteração cardiovascular, e isso pode provocar nessas mulheres aqui, ó, com esses fatores de risco, um aumento da probabilidade dela desenvolver essas doenças cardíacas. Então, o que você faz? Você lança mão de um contraceptivo só à base de progesterona, tá bom? Mulheres com história de doença tromboembólica, mesma razão, porque o etilenoestradiol já pode provocar trombovenose profunda, tromboembolia, tá bom? Hipertensão arterial sistêmica em mulheres com mais de 35 anos ou com doença vascular, tá? Lúpus eritematoso sistêmico com doença vascular, nefrite, anticorpos antifosfolipídios, menos de 3 semanas do pós-parto, hipertrigliceridemia, doenças arterial coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, doença cerebrovascular, são condições de mulheres que elas apresentam características para se utilizar o contraceptivo só à base de progesterona, por causa dos efeitos adversos que estão relacionados com etilenoestradiol, tá bom? E, por fim, a gente tem os contraceptivos orais combinados do tipo interceptivo, tá? Quais são os interceptivos? Pílula do dia seguinte, tá bom? Pode ser pílula do dia seguinte, pode ser pós-coito, pode ser pílula francesa, pílula de emergência, mas hoje o que mais se ouve é pílula do dia seguinte ou pós-coito, tá? Inicialmente foi conhecido como método de Whipps, né? Ele era dado uma dose total de 4 comprimidos de etilenoestradiol de 50 miligramas, mais levonorgestrel 250 miligramas, que era ou Neovlar, Evanor ou Normanor, tá? E aí você tinha essa opção de fazer, né? Tomar 4 comprimidos, ou você tinha a opção de tomar 8 comprimidos, né? De etilenoestradiol 30 miligramas ou levonorgestrel 150 miligramas, que era o Microvlar, Nordeste, o Levordiol ou o ciclo 21, tá bom? Esse método IUPS, ele foi utilizado por muito tempo, tá? Só que aí, o que a indústria farmacêutica fez? Criou os interceptivos, as pílulas do dia seguinte, com essa concentração aumentada, né? De etilenoestradiol. E aí, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Eles criaram as pílulas de progestogênios, né? E não de etilenoestradiol, perdão, as pílulas de progestogênio, onde eles colocaram uma dose total de 2 comprimidos de 700 miligramas. Olha o tanto, gente. 700 miligramas de levonorgestrel em cada um comprimido. Vocês já devem ter conhecido, né? O dia D, o pós-love, ou peeling. Eles observaram que 4 comprimidos de etilenoestradiol de 50 miligramas e levonorgestrel de 250, ou 8 comprimidos de etilenoestradiol 30 miligramas e levonorgestrel 150 miligramas, eles tinham o mesmo efeito do que 2 comprimidos de 700 miligramas de levonorgestrel. E aí eles, então, deram origem às pílulas do dia seguinte, tá bom? Como que elas atuam, né? Como que elas exercem o efeito contraceptivo delas? Bom, de várias formas. Não várias, né? Mas, primeiro, eles podem atuar inibindo a ovulação, porque inibe o pico pré-ovulatório de LH. Então, vamos supor, o casal fez sexo, a mulher acha que está no período fértil e pode engravidar. Se ela não tiver ovulado, a dose alta
a dose alta do progestogênio, do levonorgestrel, o que vai acontecer? Pode inibir o pico pré-ovulatório de LH e fazer com que ela não ovule. Primeiro mecanismo de ação, tá bom? Mas suponhamos que ela já tenha ovulado quando ela for tomar a pílula do dia seguinte. Ele pode atuar inibindo a fecundação. Como? Primeiro, diminui a motilidade dos espermatozoides, porque prejudica lá a viscosidade do muco, entende? Ele altera a viscosidade do muco, então ele vai prejudicar a migração dos espermatozoides, que permanecem dentro do útero por cerca de 72 a 120 horas após a relação sexual. Você tem um espessamento do muco, dificulta esse transporte dos espermatozoides, e aí você inibe a fecundação, impede com que aconteça a fecundação, tá? Aí, suponhamos que a mulher quando ela fez a relação sexual, ela já tinha ovulado e já tinha tido fecundação, entendeu? O óvulo já tinha se encontrado com o espermatozoide, já tinha tido a fecundação, e já tinha havido a implantação no endométrio. Aí você pode tomar quantas doses de pílula do dia seguinte, não vai interferir na gestação, tá bom? Se tiver tido a implantação, se tiver tido a anidação, não vai interferir na gravidez, porque já está instalado. Por isso que alguns autores, eles dizem que a pílula do dia seguinte, ela não é abortiva, partindo do conceito de que aborto depois que tem o processo de nidação, tá? Aí a gente não vai entrar no mérito do que é aborto e do que não é, mas segundo os autores, a pílula do dia seguinte não é abortiva exatamente por isso, porque ela não interfere. Quando acontece a implantação, quando acontece a nidação, ela não interfere mais no processo da gravidez, entendeu? A gravidez, ela vai acontecer. Agora, professora, oi. eu tenho uma dúvida em relação a isso. Por exemplo, a partir da nidação, eu sei que ela não vai ter atuação. Mas após a fecundação, quando se forma o zigoto, até a implantação do embrião, leva em torno de uns 5, 6 dias. Nesse meio período, ela ainda tem ação ainda como contraceptiva? Olha, se a gente considerar que há excesso de progesterona e comprometimento da espessura do endométrio, a gente pode pensar nesse sentido, né, que ela pode impedir, entendeu? Mas tudo que ela tem para agir é antes do momento de fazer a anidação. Entendeu? Eu entendi, mas assim, antes da fecundação também, né? Ou seja, após a fecundação também o efeito não seria mais útil, né? Após a fecundação que você fala? Isso. Não, então, fecundou, a fecundação ocorre em qual momento? A fecundação vai ocorrer Ainda está ali quando o descendo, espermatozoide nas pontas, adentrar o óvulo, né? Vai formar o zigoto, só que aí para ele ser implantado no útero vai levar ainda uns dias. Uns E 5, ele 6. precisa ter a condição apropriada para ser implantado, concorda? Isso. Então, ele pode atuar impedindo esse processo por alterar o espessamento do endométrio, entendeu? Mas se conseguir nidar com todo esse processo, com toda essa alteração hormonal, com todo esse efeito, se já tiver tido a anidação, não vai tirar, não vai impedir, entendeu? Não vai precipitar a descamação do endométrio ou algo do gênero. Aí a gente fala assim, pode impedir a fecundação? Pode impedir a fecundação porque inibe a ovulação. Pode impedir a nidação, né? Pode impedir a nidação porque vai alterar as propriedades do endométrio, né? Agora, pode interferir na implantação depois que está implantado? Não. Eu entendi, professora, perfeitamente. É que eu acho engraçado essa contradição, porque a gente não pode utilizar embriões, né, para pesquisa. Hoje no Brasil isso é proibido, né? A não ser aqueles que são descartados.
Mas só que a própria pílula contraceptiva do dia seguinte, teoricamente, vai embora um embrião, pode, né? Ser descartado um embrião nesse processo. Ele só vai impedir de ter a anidação, caso já tenha ocorrido a fecundação, mas um embrião formado, se não nidou, ele vai ser descartado. Ele não vai nidar, E aí ninguém sabe em que momento tá, né, do ciclo, mas eu entendi sua colocação. Sabe, eu vou até aprofundar meu estudo nesse negócio da pílula do dia seguinte, porque eu lembro que isso já deu confusão de entendimento entre autores. Inclusive, os alunos me mostraram um autor que falava diferente, eu vou olhar isso. Mas, por hora, a gente fica com esse entendimento de que se tiver, ele não vai interferir na implantação e não interfere na gravidez, no sentido de interromper esse processo de inidação. Se acontecer, não tem mais o efeito da pílula do dia seguinte, tá bom? Ok. Quando usar, né, gente? Em 2 doses ou em 1 dose, tá? A primeira dose deve ser tomada antes de completar 72 horas, após a relação. E a segunda dose deve ser tomada 12 horas após a primeira. É obrigatório ser 2 doses? Não, você pode tomar 1 dose, né? Desde que sejam os 2 juntos, é igualmente eficaz, tá? O que acontece é que, se você tomar essa dose, quanto mais próximo, né? Quanto mais próximo da relação sexual, você vai ter uma maior eficácia, entendeu? Mas quanto mais distante da relação sexual, você vai ter uma menor eficácia. Por exemplo, o índice de falha, que a gente fala, né? O índice de falha, se for usada até 24 horas da relação, você tem aí 5% só de falha, ou seja, é bem alta, né? A segurança. Entre 25 e 48 horas, você tem 15% de falha. E entre 49 e 72, 42% de falha. Então, quanto mais distante do ato sexual você tomar a pílula do dia seguinte, maior Professora, é o índice de falha. Oi. o slide tá branco aqui para mim, não sei se é só para mim também. Para mim também, já ia falar a mesma coisa, não tá aparecendo nada. Não tá aparecendo nada. Tá, peraí. Era isso aqui que eu estava mostrando para vocês, Aí, agora sim. tá? Quais são as reações adversas, né? Náuseas, dores abdominais, fadiga, dor de cabeça, distúrbios no ciclo menstrual, tontura, fragilidade dos seios, diarreia, vômito, acne. E aí tem essa questão do índice de falha, que eu falei para vocês, tá? Não causam aborto no sentido de não tem efeito se já estiver grávida, tá E, bom? professora, Oi. esse índice de falha, ele estaria relacionado com o fato de que já pode ter ocorrido a anidação com esse Exatamente, porque quando que você toma o anticoncepcional? Quando você toma a pílula do dia seguinte, quando você tem medo de engravidar, teve a relação, não usou o preservativo, e, meu Deus, posso engravidar. Pode engravidar por quê? Você está no período fértil? Posso estar no período fértil. Então, você toma como uma precaução, entendeu? Quanto mais rápido, melhor a eficácia. Quanto mais tarde, porque vai ficando distante o período da ovulação, a chance de já ter feito a anidação e ele não ter mais o efeito, entendeu? Entendi, professor. Obrigado. Rosélia, Oi? e o uso indiscriminado, o uso contínuo do Exatamente. O uso contínuo também diminui a eficácia, porque a pílula do dia seguinte, ela não é um anticoncepcional para você ser usado continuamente, porque é uma bomba. É como você jogar uma bomba atômica no formigueiro.
o uso da pílula do dia seguinte, entendeu? Então, você usar continuamente, você está gerando um comprometimento do teu eixo hormonal, né? Porque é uma dose muito alta, e aí ele vai perdendo a eficácia. O ideal é que você use o anticoncepcional e a pílula do dia seguinte, uma situação de emergência, entendeu? Emergência, tá bom? Ok. Eu tenho um videozinho aqui para mostrar para vocês. Ficou claro, pessoal? Pessoal, vocês estão aí? Sim, professora, ficou. Ficou claro? Ok. Vamos, então, conversar mais um pouquinho sobre os anticoncepcionais. Vocês estão cansados? Posso continuar? Ainda tem um pouco. Está acabando. Nós precisamos, eu sintetizei aqui sobre os riscos e benefícios do uso dos anticoncepcionais orais, tá bom? Então, os anticoncepcionais, eles afetam a qualidade e a quantidade do leite, tá? Se ele for combinado, tá? Se ele for, se ele não for combinado, né? Se for mini pílula, só progesterona, não tem isso, né? Podem causar acidentes vasculares, trombose venosa profunda ou infarto, sendo que o risco é maior entre fumantes, tá? Mais de 20 cigarros por dia, com 35 anos ou mais, tá bom? Podem aumentar o risco para tumores de fígado, sendo extremamente raros os tumores malignos. Não aumenta o risco para câncer de colo uterino e mama.
Porém, novos estudos são necessários para obter-se conclusões mais precisas, porque não há um consenso entre autores, pesquisadores, né? Uns estudos mostram, outros estudos mostram que não aumenta, então ainda é uma coisa sobre investigação, tá bom? E existem ainda dúvidas sobre a possível aceleração da evolução de cânceres pré-existentes, né, com evolução, né, de cânceres pré-existentes com o uso da pílula. Podem aumentar o prazer sexual, na verdade, porque diminuem a preocupação com a possibilidade de engravidar, né? Proporcionam ciclos menstruais regulares, com sangramento durante menos tempo e em menor quantidade. Diminuem a frequência e a intensidade das cólicas menstruais. A fertilidade retorna em seguida à interrupção da cartela. Podem ser utilizados como anticoncepção de emergência após uma relação sexual desprotegida. Podem prevenir anemia, ferropriva e diminuem a incidência de câncer de endométrio, câncer de ovário, cisto de ovário, doença inflamatória pélvica, doenças mamárias benignas e miomas uterinos, né? E ainda tem aquela particularidade da acne, porque a progesterona em si, ela tem a propriedade androgênica que causa acne e seborreia, mas quando você tem, o tratamento, o uso de anticoncepcionais utilizados para o tratamento de acne, né? Só que, geralmente, quando você tem esses anticoncepcionais com essa finalidade, você faz uso da associação. A mulher, por exemplo, que faz o uso da mini pílula, a maior probabilidade é dela desenvolver a quantidade das espinhas, porque é só a nível de progesterona, e a progesterona tem essa particularidade androgênica. Já quando você associa a progesterona com o etinil-estradiol, o etinil-estradiol tende a fazer esse bloqueio da testosterona, desses níveis de testosterona, que é uma das razões para que se tenha esse aumento de acne, entendeu? Então, para tratar a acne, você precisa necessariamente fazer a associação. A mini pílula é o contrário, você vai ter mais espinha porque é só a base de progesterona, tá? Professora? Oi? E para aquelas meninas que querem só regular a menstruação com anticoncepcional, qual seria o ideal? Só regular? Tem que ver a doença Isso. de base. Tipo, por que está desregulada? É porque tem SOP? Por que está desregulada? É porque tem pólipo? Está desregulado porque precisa saber a doença de base para poder você fazer o uso do anticoncepcional. Entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Os anticoncepcionais injetáveis, tem ainda os injetáveis, os transdérmicos e o DIU, que eu estava falando para vocês até agora, só dos orais e dos transdérmicos, né? Aí, os anticoncepcionais injetáveis, gente, eles também são combinados, tá? Contém tanto estradiol, eles podem ter o estradiol e a progesterona sintética, tá? Qual que é a falha dos injetáveis combinados? Baixíssima, 0,2 a 0,4. Falha dos injetáveis apenas com progesterona, 0,1 a 0,6. E ainda continua baixa, tá bom? Quais são os principais anticoncepcionais injetáveis no Brasil, né? De uso mensal. Uma injeção por mês. A mesigina e a ciclofemina, né, que é a associação da progesterona e do estradiol. Um é a noresterona e estradiol, e a outra medroxiprogesterona e estradiol. E a trimestral, você toma uma injeção a cada 3 meses. Perlutan, ciclovular e unociclo. E a Depo-Provera, tá bom? Os transdérmicos, né? 2 hormônios sintéticos, progestágena e progesterona, troca toda semana, no mesmo dia, 3 vezes ao mês. Na 4ª semana não é utilizado, o índice de falha semelhante à pílula. Acho que eu falei isso lá quando eu estava mostrando as formas farmacêuticas, né? E tem o DIU, né? O DIU, ele é um dispositivo de plástico,
em forma de T, tá? Contendo levonorgestrel. O que ele tem? Uma liberação lenta e constante por 5 anos. Inibe o crescimento do endométrio, inibe a síntese de receptores de estradiol, mas continua ovulando, tá bom? Diminui a produção do bulbo cervical, aumenta a viscosidade. Após um mês retirada, a mulher já pode engravidar. O índice de falha é de 0 a 2%. Tá aqui um exemplo, ó, do DIU hormonal, tá bom? Qualquer um coloca? Não, gente, só o médico que pode colocar, tá? Tem no SUS, pode ser de graça. Não existe só o DIU hormonal, existe também o DIU à base de cobre, tá bom? Só que o DIU à base de cobre, ele não vai desenvolver o efeito de contracepção à base por inibição do eixo, por manter o nível elevado do hormônio, não é esse o mecanismo de ação. Quando é por cobre, ele desenvolve um processo inflamatório, né? Porque fica liberando, por causa da presença do cobre e do metal. E essa liberação, esse processo inflamatório é o que impede o desenvolvimento da gravidez, tá bom? E tem os implantes subdérmicos, é diferente do anticoncepcional transdérmico, tá? Isso aqui é um implante, ele é um bastonete, tá? Esse bastonete, ele é enriquecido com progestogênio, que é etinotestosterona, tá? E quando ele é implantado debaixo da pele, ele faz a liberação lenta e ele pode inibir a ovulação por até 3 anos, tá? Ele deve ser inserido na pele, na parte superior do braço. O hormônio é liberado lentamente, em doses constantes, inibe a ovulação, porque inibe o pico de LH, o índice de falha de 0 a 0,2, bem baixo também, tá bom? Gente, eu quero encerrar essa aula com essa matéria, que eu acho super importante e super completa. Aí eu trouxe para vocês, tá bom? Professora, só não está saindo o som. Não é à toa que as pílulas tornaram tão populares. Elas são eficazes para evitar a gravidez. Quando foram criadas lá nos anos 60, elas continham doses altas de hormônio que provocavam muitos efeitos colaterais. De lá para cá, as dosagens foram diminuídas e as pílulas se tornaram mais seguras. Ainda assim, relatos de doenças vasculares ligadas ao uso da pílula me preocuparam os bebês, principalmente os mais jovens. Nós vamos tentar esclarecer as principais dúvidas a respeito desse tema. Aí, deixaram a pílula de lado, porque tiveram efeitos deixar peso de cabeça e depressão. Além disso, um novo uma pessoa próxima e usar o de anticoncepcional e teve problemas, uma camose. É um problema causado quando um coágulo entope uma via. Na maioria dos casos, a obstrução ocorre nos membros inferiores. Mas, Professor, na panturrilha. No dia, eu senti uma bolinha e no dia seguinte eu vi que o cabelo estava bem vermelho.
Cristina procurou o cirurgião vascular, que fez o diagnóstico de trombose venosa. A primeira pergunta faz hoje em dia é que as pílulas anticoncepcionais são compostas por dois tipos de hormônios, a progesterona e o estrogênio. A progesterona inibe a ovulação e o estrogênio ajuda a regular o ciclo menstrual. Mas em algumas mulheres, essa combinação pode provocar alterações no sistema de coagulação que facilitam a formação de trombos no interior das veias. Provavelmente poderia falecer, você poderia morrer. Tem um coágulo subepicular, você pode ter uma complicação maior. O médico Cristina era pneumonia pulmonar, que acontece quando o coágulo é levado pela corrente sanguínea para os pulmões. O volume era mais grave, às vezes fatal. Cristina interrompeu a pílula e, 4 meses, a trombose tinha desaparecido. É provável que essa trombose tenha sido provocada pela pílula, mas fica difícil estabelecer a relação entre causa e efeito, porque existem outros fatores de risco para desenvolver trombose. Na população geral, a trombose venosa é doença Professora, para cada 1.000 mulheres. tá dando para ouvir? O áudio do vídeo não tá saindo. Não? Não, mas aí um dos alunos já achou e já mandou no grupo o link dessa reportagem Ótimo. para a gente Ótimo. assistir depois. Ótimo, sem problema, então. Sem problema. Eu acho que é por causa da internet, aí tá ruim, tá atrasado e tá saindo bem baixo. Tudo bem, não tem problema, tá? Não tem problema. Bom, pessoal, assistam porque ele fala um resumo bem legal e contextualizado da nossa aula, tá bom? E eu acho que é isso. A gente tem mais 2 aulas, né? Mas essa parte